Lucas, seja bem-vindo. Agora, boa tarde para você, posto que são 12 horas e 2 minutos, meu querido amigo. Agora sim, boa tarde a você, Sérgio, boa tarde também a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui no Balanço Geral, mas infelizmente para poder falar sobre esse assunto que preocupa, é um assunto preocupante, especialmente porque nós temos uma lista, como você disse, de 9 municípios, mas essa lista deverá crescer. Estou aqui com o Tenente Coronel Luciano Queiroz, ele que é o superintendente da Defesa Civil Estadual, conversa com a gente a partir de agora. Tenente Coronel, antes mesmo de falar sobre os números, o Sérgio, ele toca a bola aqui para a gente, fazendo um questionamento que eu acredito que passa pela cabeça de muita gente. Nós tivemos um período muito chuvoso, né, de muitas chuvas que acabaram acontecendo. Mesmo assim, muitos desses municípios já estão há algum tempo com seca ou com estiagem. O que é que justifica, então, essa situação? A chuva não foi no estado todo ou foi em proporções diferentes? Enfim, qual é a situação? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sérgio. Aos telespectadores da TV Atalaia. A resposta que eu dou ao Sérgio é o seguinte: existe um processo de decretação de situação de emergência que ele tem uma duração de 6 meses. Então, esses decretos foram solicitados há 6 meses atrás, antes da quadra chuvosa. Por isso que eles ainda, a maioria desses municípios que estão em situação de emergência, na área rural, é bom frisar, parte da área rural, eles estão em processo aí de finalização do decreto de situação de emergência. Ele não tem um término em 30 dias que foi decretado hoje, nem ontem. A maioria deles foram decretados lá atrás, antes da quadra chuvosa. Por isso, temos problemas relacionados ainda à distribuição de carros-pipas, principalmente na parte da área rural. Quando o prefeito dá uma decretação, ele formaliza o decreto de situação de emergência, ele especifica qual é a área que deve ser atingida. Então, a maioria dessas áreas são as áreas rurais, onde as chuvas não foram bem distribuídas nessa parte, tem problemas de infraestrutura hídrica e solicitas de carro-pipa, que é um dos benefícios de um decreto de situação de emergência. Ao todo, são 55 carros-pipas trabalhando nesses 9 municípios atualmente, mais 35 contratados pelo governo municipal. É uma situação que geralmente muitos desses aí vão se encerrar o decreto de situação de emergência e possivelmente com o término da quadra chuvosa, com alguns critérios que são estabelecidos pela portaria 260, e se eles atingirem esses critérios, eles solicitam um reconhecimento federal. Tem uma equipe técnica de Brasília que eles verificam se esses critérios foram atingidos, para que possa aí redecretar uma situação de emergência, solicitar o reconhecimento federal por Brasília, e essa ajuda humanitária dê continuidade para atender principalmente a zona que não tem a parte de infraestrutura hídrica e eles precisam de água para sobreviver. Nesse caso específico, nós temos um total então de 9 municípios, né, que estão nessa situação. Eu estava me adiantando aqui que desses 9, 4 já estão com seus decretos por vencer e eles já estão se adequando no sentido de solicitar a renovação. Sim, como eu disse, a gente sai do término da quadra chuvosa. Se tiver os critérios técnicos para se decretar de acordo com essa portaria 260 do governo federal, eles solicitam esse reconhecimento por parte do governo federal e dão continuidade a essa importante ajuda humanitária, que é a distribuição de carro-pipas nessas comunidades que são mais afetadas. Esse número de 9, o senhor acredita que nos próximos meses deverá crescer? O governo do estado, a gente fez um seminário no início de agosto. A gente sabe que existem fenômenos que prejudicam tanto por o excesso de água como a diminuição da água. A gente tinha um fenômeno chamado Laninha, que ele deixa de existir e entra o El Niño. E se o El Niño clássico se caracterizar, a gente sabe que haverá verões muito mais intensos no nosso estado e possibilita isso a uma decretação de situação de emergência, já que vamos ter um inverno menos abundante do que os 4 anos que tivemos agora recente. Ele vai haver uma escassez mais de água e possivelmente vai aumentar essa quantidade de municípios, que geralmente são 16 municípios que decretam situação de emergência em nosso estado. O
Superintendente, é importante, inclusive, que a gente frise aqui para todos que estão nos acompanhando. Os carros-pipa, eles são direcionados, de fato, os caminhões, né, a situações específicas entre os municípios que estão em situação de emergência, ou todos os municípios que decretam, eles recebem o caminhão-pipa? Isso vai depender do gestor municipal, porque das solicitações que fazem quando eles decretam a situação de emergência e solicitam via o sistema, que é um sistema integrado de informação sobre desastre que une o sistema municipal, o sistema estadual de defesa civil e o sistema federal, ele nesse decreto ele solicita o que ele vai querer de ajuda humanitária. Geralmente, quando esses municípios decretam a situação emergencial, geralmente a solicitação é a Operação Carro-Pipa, que é operacionalizada pelo Exército Brasileiro aqui em nosso estado. Perfeito. E é uma ajuda extremamente importante, faz diferença, né, Tenente Coronel? Sim, a gente sabe que a água é indispensável, né, para qualquer população do nosso estado, então, com essa dificuldade que tem do sistema de abastecimento de água em algumas comunidades, principalmente na área rural, que é bastante pulverizada, e não temos aí rede de encanação para distribuir essa água, é de suma importância para essas comunidades que ficam à margem das áreas urbanas. Então, eles precisam dessa importante ajuda humanitária, que é a distribuição de carros-pipas para atender a sua necessidade essencial. Só para a gente frisar, para todos que estão nos acompanhando, em todo o estado de Sergipe, em qualquer situação que seja necessário acionar a Defesa Civil, o número continua sendo o mesmo? Sim, é a partir quando é do governo no estado de Sergipe, a gente liga para o 193, onde será acionada a Defesa Civil do estado para que a gente possa dar uma resposta caso venha ocorrer algum incidente, alguma situação emergencial em nosso estado. Perfeito, eu agradeço muito a presença e a participação do senhor. Sérgio, uma situação que deverá continuar sendo monitorada. Volto contigo. E realmente, obrigado ao Tenente Queiroz, ao Coronel Queiroz, Tenente Coronel, e fico imaginando, Lucas, se um dia nós vamos ver a solução definitiva para esse problema crônico, trágico, que se arrasta por décadas e décadas, algo inacreditável. Muito obrigado, meu querido Lucas Moura, aqui conversando com a gente a respeito desse fato que eu vejo governo entrando e governo saindo, partidos políticos, gestões, administrações, a vida todinha eu ouvi falar nessa questão, nessa situação, e até agora não encontram uma solução em definitivo para essa situação absolutamente dramática. É muito estranho tudo isso, né? São 12h14.